Você não percebeu, mas desde o dia em que nasceu, alguém tentou te convencer de que fraqueza era normal, que ser inseguro era aceitável, que viver com medo era simplesmente parte da vida. Cresça, obedeça, não questione, não incomode. Seja pequeno, seja controlado, seja mais um. Esse sempre foi o roteiro que esperavam que você seguisse. Mas hoje, aqui, agora, esse roteiro deixa de existir. Porque neste exato momento, algo dentro de você está começando a despertar. Algo que estava adormecido, acorrentado, reduzido ao silêncio. E quando isso acorda, nada consegue parar. Você sente. Lá no fundo você sabe. Você não nasceu para rastejar em dúvidas, ou para viver como uma sombra do que poderia ser. Você nasceu para dominar a si mesmo, e quando um homem domina a si mesmo, ele domina tudo ao redor. O mundo tenta te convencer de que força é arrogância, que firmeza é frieza, que disciplina é exagero. Mentiras. Todas elas. A verdade, aquela que ninguém tem coragem de te contar, é simples. Fraqueza é um hábito aprendido. E força é um hábito construído. Não existe destino, existe decisão. E hoje você vai decidir quem você se torna. Você já reparou como as pessoas foram treinadas para quebrar diante da pressão? Para recuar diante de obstáculos? Para se render à primeira dificuldade? Isso não é acidente. Isso é condicionamento. O sistema funciona perfeitamente quando você é fraco. Fracos não questionam. Fracos não resistem. Fracos não criam. Fracos não se tornam perigosos. E é por isso que, durante anos, você foi moldado para acreditar que precisava ser aceitável, conveniente, fácil de lidar. Mas existe um momento na vida de todo homem em que ele olha para si mesmo e percebe: ou eu continuo um escravo da minha própria hesitação, ou eu me torno inabalável. Ser inabalável não significa ser insensível. Significa ser impossível de quebrar. Significa carregar dentro de si a força de alguém que sabe quem é, o que quer e o que está disposto a suportar para chegar lá. Porque ninguém se torna inabalável vivendo com conforto. Ninguém se torna inabalável se escondendo do desconforto. Ninguém se torna inabalável sendo aquilo que o mundo espera. Você só se torna inabalável quando decide enfrentar sua própria versão mais fraca e destruí-la sem hesitar. O que te segurou até agora não foram os seus limites. Foram suas desculpas. Foram as histórias que você repetiu para si mesmo para justificar a preguiça, a dúvida, o medo. Um dia eu começo. Eu não sou bom o suficiente. Não é o momento certo. Todas essas frases foram as correntes que prenderam sua força. Mas agora, uma por uma, elas começam a se romper. Você sente isso, porque algo maior está chamando você. Não é ambição, não é ego, é destino. O destino de alguém que finalmente entendeu que a vida não respeita os fracos. Ela testa eles, esmaga eles, consome eles, mas ela abre caminho para aqueles que se tornam fortes. E talvez ninguém tenha te dito isso antes, então, deixe isso ficar claro. Não existe honra na fraqueza. Não existe glória na submissão. Não existe vida plena em ser alguém que vive pedindo permissão para existir. Você não foi criado para ser um espectador do próprio caminho. Você foi criado para assumir controle. E controle exige força. Força para dizer não. Força para dizer chega. Força para dizer, a partir de hoje, eu mudo. E o que você está sentindo agora não é motivação. Motivação acaba. É algo mais profundo. É consciência. Consciência de que você foi fraco tempo demais. Hoje você dá o primeiro passo para sair da fraqueza. Não é teórico, não é simbólico, é real. A partir deste minuto, você começa a se reconstruir. Não importa o passado, não importa o que você errou, não importa o que deixaram te faltar. Você não controla o que fizeram com você, mas controla o que escolhe se tornar a partir de agora. E isso é o que separa homens comuns de homens inabaláveis. Quando você decide que a sua vida não será construída por medo, por dúvida, por insegurança, tudo muda. Sua postura muda.
Sua voz muda. Sua energia muda. Sua presença muda. O mundo responde diferente porque você se torna diferente. E essa transformação começa exatamente aqui, exatamente agora, exatamente neste instante em que você finalmente diz para si mesmo: chega de ser fraco. Eu escolhi me tornar inabalável. A fraqueza sempre parece confortável no início. Ela te dá desculpas prontas, te mantém protegido, te oferece justificativas que aliviam sua consciência. Ela sussurra: está tudo bem, você fez o melhor que podia. Você não precisa tentar de novo. Mas isso é mentira. A fraqueza é um veneno suave. Ela te acalma enquanto te destrói. Ela te dá migalhas de paz, enquanto devora silenciosamente seu potencial. E quando você finalmente percebe o quanto ela te tirou, já se passaram anos. Anos que você nunca mais recupera. O homem fraco vive reagindo ao mundo. O homem inabalável faz o mundo reagir a ele. Essa é a diferença fundamental. A fraqueza te coloca em um estado permanente de espera. Esperando coragem, esperando motivação, esperando o momento perfeito, esperando que alguém venha salvar você de si mesmo. Mas esse momento perfeito nunca chega, porque ele não existe. A vida não recompensa quem espera. A vida recompensa quem age, quem se impõe, quem assume o controle mesmo quando está com medo. E aqui está a verdade que quase ninguém admite. A maioria dos homens não é fraca porque nasceu assim. Eles são fracos porque foram treinados para evitar desconforto. E quando você foge do desconforto, você foge exatamente daquilo que te faria crescer. Todo homem que se tornou forte, disciplinado e impossível de derrubar, pagou um preço. Abriu mão da facilidade. A força não nasce da zona de conforto. Ela nasce da decisão de enfrentar aquilo que todos os outros evitam. Você já percebeu que os homens mais confiantes não são os que falam alto, nem os que tentam impressionar? Os verdadeiramente fortes se movem com calma, falam com clareza e transmitem presença sem esforço. Eles não precisam provar nada. Sabe por quê? Porque eles venceram a si mesmos. Quando você derrota a sua própria versão fraca, ninguém mais consegue te intimidar. Nada te balança, nada te tira do eixo. Você se torna um homem com uma firmeza tão profunda que o mundo inteiro sente isso antes mesmo de você abrir a boca. Ser inabalável não é viver sem medo, é viver acima dele. É olhar para aquilo que te assusta e dizer: eu vou passar por isso de qualquer jeito. É entender que dor não te destrói, ela te revela. Ela mostra até onde você consegue ir quando não tem mais desculpas para se esconder. A vida vai testar você. Vai empurrar você. Vai apertar você até o limite. Mas é exatamente nesses momentos que a verdadeira força nasce. Quem foge desses testes nunca cresce. Quem encara, se transforma. E talvez você pense que ainda não está pronto. Que precisa se preparar mais, pensar mais, esperar mais. Outro engano. O homem fraco sempre acredita que precisa de mais tempo. O homem inabalável entende que o tempo nunca está a seu favor. Ele age. Ele começa. Ele conecta a ação com propósito. Ele sabe que cada dia desperdiçado é uma vitória para a fraqueza. E você já deu vitórias demais para ela. Isso acaba hoje. Você não se torna inabalável mudando sua vida inteira de uma vez. Você se torna inabalável vencendo uma batalha de cada vez. A batalha de levantar quando não quer. A batalha de fazer o que prometeu. A batalha de manter a palavra. A batalha de resistir ao que te destrói. A batalha de escolher disciplina quando tudo em você pede conforto. São essas pequenas vitórias diárias que moldam o tipo de homem que ninguém consegue derrubar. O mundo não respeita quem desaba ao primeiro sinal de dificuldade. O mundo respeita quem permanece firme, quem mantém o olhar fixo, quem não negocia com seus princípios, quem faz o que precisa ser feito, não importa o quanto doa. Esse é o tipo de homem que você está se tornando agora. Um homem que não se curva. Um homem que não implora. Um homem que não cede.
Um homem que aprendeu a viver com propósito, honra e direção. E quanto mais você passa por esses testes, mais claro tudo se torna. A vida nunca foi sobre evitar dor, mas sim sobre desenvolver força suficiente para atravessá-la. E quando você percebe isso, algo muda profundamente dentro de você. A fraqueza perde sua voz. A hesitação perde seu poder. A dúvida perde sua forma. E o que emerge no seu lugar é uma versão sua que você sempre sentiu que existia, mas que nunca teve coragem de libertar. Essa versão está emergindo agora, e ela não vai parar. A partir do momento em que você escolhe abandonar a fraqueza, algo inevitável acontece. O mundo começa a te testar. Não porque ele quer te destruir, mas porque ele quer saber se você realmente mudou. Toda mudança real exige provação. A vida observa suas decisões, mede sua consistência, avalia sua firmeza. Ela quer ver se você realmente está disposto a pagar o preço de se tornar quem diz que quer ser. E esse preço nunca é barato. As primeiras provas aparecem onde dói mais. Na rotina, nos hábitos que você sabe que deveria ter, mas sempre adiou. No sono que você sacrifica por prazer momentâneo. Nas promessas que você fez para si mesmo e que vive quebrando. É aqui que a transformação começa. Não em grandes discursos ou explosões de motivação, mas na disciplina silenciosa do dia a dia. A disciplina é o tijolo que constrói o homem inabalável. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você se fortalece. Cada vez que cede, você se enfraquece. Não existe meio termo. E é justamente isso que separa aqueles que crescem daqueles que afundam. A habilidade de agir sem depender de emoção. A emoção mente. A emoção oscila. A emoção te puxa para baixo quando a disciplina quer te levantar. O homem inabalável age porque precisa, não porque sente. Ele sabe que o que destrói não é a falta de motivação, mas a falta de compromisso. Ele sabe que a vida não espera. E que cada dia que ele desperdiça é um dia que nunca volta. Você também vai perceber que quem vive perto de você começa a reagir de maneiras diferentes quando nota sua mudança. Alguns vão tentar te puxar de volta para quem você era, porque sua evolução expõe a estagnação deles. Outros vão te admirar em silêncio, porque desejam essa força mas não têm coragem de buscá-la. Poucos vão acompanhar você, porque ser inabalável exige sacrifício, exige renúncia, exige escolhas firmes que a maioria não está disposta a fazer. Mas você está. Porque se não estivesse, não estaria ouvindo isso. E quando você começa a cortar distrações, vícios, excessos e comportamentos que drenam sua energia, algo poderoso acontece. Sua mente clareia. Você passa a enxergar com precisão aquilo que antes estava encoberto pela bagunça interna. A vida fica mais simples, não porque ficou mais fácil, mas porque agora você sabe exatamente o que deve fazer. A clareza é um privilégio dos disciplinados. Confusão é o castigo dos fracos. A fraqueza sempre tenta se esconder atrás de justificativas. Sempre tenta se explicar. Sempre tenta se desculpar. A força não. A força é silenciosa. Ela se prova na prática, não em palavras. Por isso, quanto mais você evolui, menos necessidade você sente de explicar sua nova postura. Você simplesmente vive de outra maneira. Você se comporta de outra maneira. Você se carrega de outra maneira. E o mundo percebe. Sua presença muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. Você não força respeito. Ele acontece naturalmente. E então chega o momento mais importante de toda essa transformação. Quando você enfrenta situações que antes te destruiriam e percebe que agora elas não te afetarão da mesma forma. Aquilo que já te esmagou agora só te pressiona. Aquilo que te paralisou agora só te incomoda. Aquilo que te fazia desistir agora só te desafia. É aqui que você começa a entender o que significa ser inabalável. Não é não sentir nada. É sentir tudo, mas continuar firme. Ser inabalável é agir mesmo tremendo. É continuar mesmo cansado. É avançar mesmo sem força.
É olhar para o caos e permanecer inteiro. É carregar dentro de si uma estrutura mental tão sólida que nada externo consegue romper. Não importa o que o mundo faça, não importa o que as pessoas digam, não importa o quão pesado o caminho fique. Você permanece, você resiste, você continua. E é nesse ponto que sua mente muda de verdade. Você deixa de pensar como alguém que tenta sobreviver e passa a pensar como alguém que está construindo, conquistando, evoluindo. Seu padrão interno se eleva. Você deixa de reagir e passa a liderar. Deixa de temer desafios e passa a procurá-los. Porque você descobre que cada desafio é uma chance de se tornar ainda mais forte, ainda mais sólido, ainda mais preparado. É assim que nasce um homem inabalável. Não em um único momento, mas em centenas de batalhas invisíveis que você vence quando ninguém está vendo. Batalhas contra a preguiça, contra a procrastinação, contra impulsos, contra medos, contra versões antigas de si mesmo. Cada vitória dessas constrói você. Cada queda dessas educa você. Cada avanço desses transforma você. E quando você encara tudo isso com honestidade, você percebe algo profundo. A única pessoa que poderia te impedir era você mesmo. E você finalmente decidiu sair do caminho. E então chegamos ao ponto decisivo. O ponto em que você olha para trás e percebe a distância entre quem você era e quem você está se tornando. A distância é enorme. E o mais impressionante, ela foi construída por escolhas pequenas, repetidas, incômodas, silenciosas. Esse é o segredo que ninguém quer admitir. O homem inabalável não nasce de grandes momentos, mas de pequenas decisões feitas com consistência implacável. É isso que cria força. É isso que destrói fraqueza. É isso que faz um homem deixar de ser conduzido pelo mundo e passar a conduzir a própria vida. Você começou este caminho acreditando que era fraco demais, atrasado demais, quebrado demais, cansado demais. Mas agora você vê a verdade. Você nunca foi fraco. Você estava adormecido. Sua força sempre esteve aí, soterrada por distrações, por condicionamentos, por hábitos que te anestesiaram, por pessoas que se beneficiavam de te ver pequeno. Mas agora essa força despertou. E quando um homem desperta de verdade, ele se torna impossível de parar. Ser inabalável não significa vencer todos os dias. Significa não se render. Significa não voltar para trás. Significa não permitir que um tropeço vire uma queda permanente. O homem fraco desiste na primeira dificuldade. O homem inabalável levanta, ajusta a postura e continua. Ele entende que o caminho da força é feito de avanços e quedas, mas que cada queda ensina, cada avanço solidifica, e cada dia molda uma nova camada da sua identidade. E você vai perceber uma mudança profunda. Aquilo que antes te destruía agora se torna combustível. Aquilo que antes te fazia fugir agora se transforma em desafio. Aquilo que antes te paralisava agora provoca em você uma vontade ainda maior de crescer. A dor deixa de ser inimiga e se torna aliada. O desconforto deixa de ser um problema e passa a ser um sinal de crescimento. O medo deixa de te controlar e passa a te orientar. É assim que homens inabaláveis pensam. Eles não fogem do caos, eles se erguem dentro dele. Com essa nova mentalidade, você começa a sentir algo diferente dentro de si. Uma firmeza, uma segurança, uma convicção, uma clareza que antes não existia. Você para de se perguntar se vai conseguir e passa a afirmar que vai. Porque agora você entende que a única coisa que te faltava era decisão. A vida deixou de ser um campo de batalha, onde você é alvo, e passou a ser um tabuleiro, onde você faz movimentos conscientes, estratégicos, intencionais. Você se torna alguém que pensa à frente, age rápido, mantém o foco, ignora ruídos e constrói seu caminho com precisão. E à medida que essa nova versão se fortalece, você inevitavelmente se afasta de quem ainda vive preso na própria fraqueza. Não por arrogância, mas por incompatibilidade.
Homens inabaláveis não desperdiçam tempo com distrações, dramas ou pessoas que se alimentam do caos. Eles protegem sua mente como um guerreiro protege sua espada. Eles sabem que sua força vem de dentro e que qualquer fissura mental pode comprometer tudo. Por isso, eles filtram, eles selecionam. Eles escolhem com quem falam, o que consomem, o que permitem entrar no próprio sistema. E isso muda tudo. Então chega o momento final da transformação. Quando você percebe que ser inabalável não é um estado físico, mas um estado espiritual. É uma postura interna diante da vida. Uma convicção profunda que dizem: eu posso não controlar tudo lá fora, mas eu controlo tudo aqui dentro. É isso que te torna sólido. É isso que te torna resistente. É isso que te torna um homem que ninguém domina, que ninguém destabiliza, que ninguém dobra. E agora, depois de atravessar tudo isso, você precisa entender uma verdade definitiva. Não existe retorno. Uma vez que você experimenta a força, a clareza e a disciplina, você nunca mais aceita voltar a ser fraco. Você nunca mais tolera a versão que rastejava, que hesitava, que temia. Essa versão morreu. Ela não combina mais com você. Ela não cabe mais em você. Ela não faz parte do homem que você está se tornando. A partir deste momento, sua vida se divide em duas eras. A era em que você vivia condicionado pela fraqueza. E a era em que você escolheu se tornar inabalável. Nada do que vier será capaz de te quebrar. Nada do que tentarem será capaz de te parar. Nada do que aparecer será maior do que a força que você construiu aqui dentro. Você não é mais o homem que se escondia. Você não é mais o homem que esperava. Você não é mais o homem que duvidava. Agora você é o homem que avança. O homem que resiste. O homem que decide. O homem que lidera. O homem que permanece. O homem inabalável. E a partir de hoje, o mundo inteiro vai sentir isso.